vamos falar sobre um tema instituído no mundo jurídico e que, por força disso, surgiu a possibilidade de a gente estar debatendo e gerando alguns conceitos, algumas definições, se é que isso não vai depender de um pronunciamento jurisprudencial, né? Como todo no nosso país. Como estamos em um grupo muito qualificado, com certeza, e em menor número, eu sugiro que a gente possa fazer um debate ou intervenções ou colocações durante a minha apresentação, quebrando um pouquinho o protocolo de uma conferência, né? Mas eu acho que passa a ser oportuno, já que verdadeiramente aqueles que estão aqui estão interessados no assunto, não é verdade? Bom, então vamos lá. A minha apresentação já foi feita, como sempre eu trouxe um livro para sortear para os participantes, o Advocacia Previdenciária, né? E vamos fazer esse sorteio ao final, não me deixem esquecer, por favor, tá bom? Vamos lá. Parte desse material vai estar disponível no meu site, o www.adilsonsanches.adv.br. Vou disponibilizá-lo somente amanhã, justamente porque se trata de um grupo seleto e eu não vou deixar aberta essa possibilidade para aqueles que não participaram do nosso encontro. Então amanhã eu vou estar deixando esse material disponível para vocês, tá bom? E eu queria também anunciar para vocês o nosso curso lá de Advocacia Previdenciária na ESA, que completou esse semestre 10 anos. São 10 anos lecionando sobre o tema, e eu queria anunciar para vocês, mas essa é a boa notícia. A má notícia é que as inscrições se encerraram e o auditório que nós estamos ocupando está cheio, então somente o ano que vem, em março, vocês vão ter a oportunidade de participar desse curso. Eu certamente espero revê-los, tá bom? Vamos lá. Eu não sei quem colocou esse slide aqui. Que estranho, alguém sabotou os meus slides. Não sei se todos conseguem ler o enunciado, mas está escrito lá embaixo: agradeço a Deus por deficiência, diz medalhista. Eu vou ler um trecho da reportagem, que é o seguinte: eu jogava bola, corria, andava de bicicleta, pulava muro e corria atrás de pipa. Na escola, sempre brinquei com os meus colegas. Voltava para casa todo sujo. Tive uma vida normal. O relato exemplifica com perfeição o comportamento de Alain Fonteles, um dos principais nomes do esporte paralímpico brasileiro. Longe da consideração ou da afetação pelos obstáculos superados, o paraense não transforma a deficiência em assunto. Diz ele: eu agradeço a Deus pelo que aconteceu comigo. Se não tivesse acontecido, não seria atleta, não seria reconhecido e não estaria aqui hoje. Matéria publicada no site UOL no dia 1º de agosto de 2013. Vejam só, é para se refletir. Será que o legislador, de fato, aprimorou a legislação? Será que se criou uma conquista necessária a essas pessoas com deficiência? É essa a colocação. Ou será que a intenção foi eleitoreira? Ou será que não cabia avanço nessa matéria, uma vez que encontramos na legislação a aposentadoria por invalidez? Qual é a diferença de uma e outra? Qual é o limite, a fronteira? O que devemos interpretar com esse novo benefício previdenciário? Fica aqui, de todo modo, um aprendizado, que a pessoa com deficiência não será necessariamente uma pessoa fracassada, não será necessariamente uma pessoa derrotada, não será necessariamente uma pessoa deprimida. Mas também não se pode dizer que uma pessoa com deficiência venha ter pleno sucesso, plena satisfação em viver. E para justamente contrapor o atleta, eu trouxe um bilhete de uma cliente que, quando resolveu buscar seus direitos, quando resolveu
definitivamente manifestar aquilo que ela considerou algo grave feito contra a sua pessoa, escreveu singelamente, e eu simplesmente escaneei, e quero que vocês saibam que eu tenho autorização de apresentar isso para vocês. Não vou dizer de quem é, embora tenha convidado até para estar aqui hoje, e não vou dizer em que empresa isso aconteceu, embora vocês conheçam a empresa. Vamos lá. Vou ler para vocês. Sofri muito por ser deficiente. Muitos colegas riam de mim. Meu chefe tirou o direito de usar um telefone digital, que era meu único pedido. Vale lembrar, é uma pessoa com deficiência auditiva. Que era meu único pedido, pois o digital permite aumento de volume. E o meu chefe, mas ele me deu um telefone analógico, bem velho e ruim de ligação, com muitos ruídos. Eu estou rindo porque é para rir, para não chorar, não é verdade? Não é? Mas nós encontramos pessoas dessa estirpe ainda. De modo que eu diria para vocês, independentemente da possibilidade de ser feliz, e todos nós buscamos o caminho da felicidade, em qualquer condição que se apresente, né? Independentemente das pessoas terem essa oportunidade, devemos avaliar, devemos considerar que outras talvez não consigam o mesmo caminho, tenham dificuldades. Portanto, eu quero deixar bem claro que a razão da existência dessa norma é justamente essa, é cumprir o preceito constitucional que determina que todos têm direito a uma vida feliz, uma vida com dignidade, bem-estar social, primado do trabalho, justiça social. É, sem sombra de dúvida, uma conquista, um avanço no ordenamento jurídico, um avanço nas relações sociais do país. Essa é a minha primeira colocação, certo? Bom, e o que trouxe esse avanço? Justamente a Lei Complementar número 142. A Lei Complementar número 142, que instituiu a aposentadoria da pessoa com deficiência. Ela foi publicada no dia 9 de maio passado, mas só terá aplicabilidade efetiva, porque está em período de vacância, em novembro, em 9 de novembro próximo. E por que nós estamos aqui reunidos para falar sobre uma lei que ainda está num período de vacância, que ainda necessita de regulamentação? Simplesmente porque a lei reconhece a existência da deficiência para fins de concessão desse benefício ocorrida antes mesmo da sua vigência. A lei reconhece justamente que é possível contar esse tempo anterior, admite, portanto, essa existência da deficiência para fins de concessão de aposentadoria. Desde quando, me perguntam? Desde a sua vigência, desde a sua eficácia, que vai ocorrer agora, dia 9 de novembro. De modo, e eu destaco aqui para todos, de modo que eu gostaria de ver as filas das agências do INSS lotadas de pessoas requerendo as suas aposentadorias, porque isso será possível. E quanto mais nós divulgarmos, melhor, porque é uma lei que traz um avanço imenso para a sociedade, né? Uma sociedade tão pobre de informação. E é esse o papel que nós estamos cumprindo aqui hoje. Cada um de vocês, eu quero que vocês vão embora com essa responsabilidade de divulgar isso, porque é fundamental para uma sociedade que busca o caminho da justiça, da democracia, né, com muita dificuldade. Assim, o artigo 6º da lei, parágrafo 1º, determina que a existência da deficiência anterior à data da vigência da lei deverá ser certificada, inclusive quanto ao grau, por ocasião da primeira avaliação, sendo obrigatória a fixação da data provável do início da deficiência. Está reconhecendo o fato ocorrido antes da sua vigência. Talvez não seria o caso de emprestar efeito retroativo, mas apenas de reconhecer os fatos anteriores à vigência para um evento que se estabelece na data da vigência da lei. Não se fala, portanto, em retroatividade da lei, o que poderia ser impeditivo à obtenção do benefício.
Curiosamente, o parágrafo 2º determina que a prova não pode ser eminentemente testemunhal. Parece-nos, de todo modo, que o dispositivo nem seria tão necessário, porque, evidentemente, temos aqui uma prova que merece perícia. Merece estabelecer as condições fáticas e de forma técnica, né? Médica, biológica, ou seja, não apenas juridicamente. Portanto, a perícia vai se impor nesses casos. Até porque a lei exige que se estabeleça o grau de deficiência. O grau de deficiência. Feitas essas considerações, eu também gostaria de fazer um meia-culpa, ou uma colocação que me parece oportuna. Qual seja, das expressões utilizadas para identificar o titular desse direito. Não raro ouvimos alguém dizer do aleijado, às vezes nem com tom pejorativo, por pura inocência, porque não usou outra expressão mais feliz, né? Ou mesmo defeituoso, mais comum incapaz. A própria lei se refere à invalidez, inválido. E tempos mais recentes se fixou uma expressão para definir a pessoa com deficiência que era o portador de necessidades especiais. Tem algum aluno meu aqui ou não? Não? Ah, tem você. Nossa, qual o seu nome? Sara, eu vou pedir para você, Sara, me acompanhar. Você pode fazer essa gentileza, ficar aqui do meu lado? Uma homenagem que eu faço em seu nome, Sara, a todos os meus alunos. Isso. É isso mesmo. E Sara, você vai me perdoar por não ter lhe identificado. Tá? Mas nesse semestre são mais de 600 alunos. Por mais que eu me esforce. A Sara está fazendo curso lá de advocacia previdenciária. Já terminou? Foi semestre passado, é isso, Sara? Ah, bom. Também exigi muito que eu lembrasse assim, né, Sara? Ah, é ela? Sério? Já está famosa assim? Sério, fico muito contente. Fico muito contente. Eu costumo dizer, se eu lancei uma semente na sociedade jurídica, foi pensar a advocacia previdenciária diferente, né? Porque vocês sabem que não se estudava direito previdenciário, em muitas faculdades, ainda hoje isso é um fenômeno, e quando se estuda de uma forma muito conservadora, né? Como se dizendo, isso não pode, não pode, não pode, não pode, o Estado não somos nós, o Estado é uma entidade superior e assim por diante. Não é, Sara? É verdade, eu comecei a gostar a partir do momento que eu comecei a estudar lá na ESA. Ah, então, que bom, eu pensei que ela ia falar por causa minha, né? Já estava todo vaidoso. Já estava todo vaidoso. Foi por sua causa. Fico contente, Sara. E é por isso, quem me acompanha sabe que eu sempre convido um aluno, mas eu não identifiquei. Sempre convido um aluno para participar, porque é importante que isso crie raízes, né? E uma coisa certa na nossa vida é que um dia nós vamos morrer. E precisamos deixar um legado. E o legado está com aqueles que nos acompanham e que entendem o nosso esforço em levar dias melhores para toda a sociedade. E isso não é preguiça. Vamos lá, voltando. Eu entrei na sala de aula certa vez, Sara, e disse assim, os portadores de necessidades especiais, e um aluno levantou a mão, professor, está errado, o senhor está discriminando, né? Portador de necessidade é uma expressão que não deve ser utilizada. Tá bom. Saí daquela sala, fui para uma outra sala, e vocês sabem que uma sala com 100, 130 pessoas, temos médicos, né? Temos pessoas que migram de todas as outras áreas, né? Então a gente também tem que respeitar muito a formação de cada um. Fui para outra sala, e disse, então, portador de deficiência física. Professor, o senhor está discriminando. Ah, então eu me aborreci, mas qual a expressão que eu devo usar? Portador de necessidade especial. Né? Quase que eu coloquei um com o outro para se entenderem. Mas, enfim, isso sempre me causou um pouco de, como diria, constrangimento, porque eu queria identificar a palavra certa e a legislação nem sempre me permitiu. Vejam só, a Lei 12.008 de 2009, que trata do tema, usa a expressão portador de deficiência. Já a própria Constituição e a Lei Orgânica da Assistência Social, a famosa LOAS, né, já usam a expressão pessoa com deficiência, o que me despertou a necessidade de identificar uma expressão correta,
para fazer essa colocação aqui com os colegas. Portanto, eu diria para vocês, buscando, pesquisando o tema, portador de necessidade especial não seria correto, porque é um neologismo. Encontrei isso na minha pesquisa. É um neologismo que tenta esconder a condição de deficiência física. Não é? Aliás, o deficiente, ou a pessoa com deficiência, não porta nada. Não é? Não porta nada. Imaginem só, eu portar a minha calvície. Eu não porto a minha calvície. Né? Eu sou calvo e ponto final, assumidamente. E se não fosse, se usasse peruca também, eu quero ser feliz. Na verdade, estamos aqui para ser felizes. Não há outra razão. Né? Não vivemos para ter angústias, desesperos, necessidades, e vivemos em busca da felicidade. Mas se afasta, assim, a expressão portador de necessidade especial. E portador de deficiência física? Portador de deficiência física, da mesma forma, ninguém porta deficiência, né? A deficiência é inata, E daí surgiu uma possibilidade de se utilizar a expressão deficiente físico, que também na comunidade jurídica e médica não foi bem aceita. Né? Chegou-se então à conclusão que a melhor expressão seja pessoa com deficiência. Há quem sustente que seria pessoa em situação de deficiência, mas dá ensejo a determinar que é passageiro, que não está incorporado, que não é inato, e isso é falso. Portanto, embora nossa palestra tenha sido identificada com a aposentadoria do deficiente físico, faço uma correção e peço para que todos passem a utilizar essa expressão, que parece confortável à comunidade, que é a pessoa com deficiência. Eu vou procurar, da minha parte eu vou procurar adotar essa expressão, tá certo? Bom, assim, são vários dispositivos legais que tratam dessa matéria, especialmente os dois últimos, a Lei 8.213, quando fala justamente das cotas para a pessoa com deficiência, cotas de emprego, e a Lei Orgânica da Assistência Social, que trata do benefício devido àquela pessoa que tenha deficiência, né? Pessoa com deficiência. Né? São as duas que eu destacaria para não ficar divagando muito a esse respeito. Mas lembro para vocês que a própria Lei 8.213 faz uma diferenciação, ou busca, né, de alguma forma, destacar aquele que é inválido daquele que é deficiente. E no fundo, eu vou ser sincero para vocês, nunca despertou necessidade de debate. Porque a lei de cotas, né, o artigo 93 da Lei 8.213, se refere ao deficiente, mas sempre se interpretou num conceito que talvez não merecesse, um conceito amplo, que é daquele que está inválido. Ora, será a mesma coisa? Bom, como eu posso conceituar deficiência? Deficiência é a perda ou anormalidade. É aquele fenômeno ou aquela situação que foge do padrão. E é curioso que a gente encontra muita expressão padrão comum, padrão normal, mas é uma redundância, né? Foge do padrão. Padrão é simplesmente uma composição, uma pré-definição de alguma coisa. Né? Portanto, deficiência é a perda ou anormalidade, é o que foge do padrão. Assim, não posso admitir que deficiência seja incapacidade. O deficiente ou a pessoa com deficiência não é uma pessoa necessariamente incapaz ou inválida. Não necessariamente. Pode ser que em um momento sim, mas a deficiência não leva à incapacidade propriamente. Também não poderia admitir que fosse apenas uma desvantagem. Pessoa com deficiência é uma pessoa com alguma desvantagem em relação ao padrão. Também não posso admitir que seja assim. Bom, então o que seria? Temos que buscar na conceituação científica, né? Deficiência é a perda ou anormalidade da estrutura ou função. Da estrutura corpórea ou função. Do que eu trato? Que estrutura, que função? Trato da psicológica, comportamentos ou processos mentais, da fisiológica,
que seria o que se aproxima da biológica, né? Funções mecânicas, físicas e bioquímicas, ou da anatômica, psicológica, fisiológica ou anatômica, essa última relativa às posições dos órgãos, ossos e demais componentes do corpo. Estão caminhando, né? Deficiência, perda da normalidade, da estrutura ou função, de natureza psicológica, fisiológica ou anatômica. Mas quem tem alguma doença, algum mal, alguma patologia, será uma pessoa deficiente? Terá essa deficiência de que trata a lei? Bom, deficiência não é sinônimo de invalidez. Isso é importante para nós juristas, porque ou a pessoa terá direito à aposentadoria por invalidez, ou terá direito à aposentadoria por deficiência. Né? São coisas distintas. Muda bastante. Muda o cálculo, muda o tempo, muda a conversão, nós vamos falar. Não, não vai ser baseado no salário mínimo. Vai ser baseado nas contribuições, mas o cálculo modifica. Também, ele necessariamente deverá ser contribuinte da Previdência Social. Tem até uma carência camuflada, que eu já vou falar sobre ela. Né? Assim, deficiência significa que a pessoa está apta. Está apta. Ela tem como subsistir. Ela está apta, embora com restrições. Embora com restrições. O incapaz, não. Ele está total e permanentemente incapaz, inapto. Não tem condições de subsistência. E essa comparação é fundamental. Ou seja, a pessoa com deficiência está apta, a pessoa incapaz está inapta, necessariamente. E vejam só, não basta ter a patologia, a doença, o agravo, para ter direito à aposentadoria por invalidez. Como o auxílio-doença, há necessidade de que essa patologia seja incapacitante. Diferentemente da pessoa com deficiência. Né? Diferentemente da pessoa com deficiência. Portanto, essas atribuições ou essas considerações diferem uma da outra, o que é fundamental para nós, advogados. Deficiente não se confunde, portanto, com inválido ou aquele que mantém alguma desvantagem. A pessoa com deficiência está apta, embora tenha restrições. Ficou claro? Bom, precisamos estudar as espécies. Vamos lá. As espécies. O evento é deficiência. E as espécies? Primeira delas, física. Vamos lá, pessoal. Deficiência é a perda ou anormalidade da estrutura ou função. Pode ser de caráter físico. De caráter físico. Atinge os segmentos corpóreos, comportamento e função física. Vocês sabem que cerca de 15% da população mundial tem alguma deficiência? Calvície é uma deficiência. Isso. É? E eu sinceramente não gosto de ser calvo. Faz uma diferença enorme, né? Em todos os sentidos. Pode ser uma bobagem que eu estou falando diante de um quadro tão complexo e enorme, né? Mas pegar sol é um terror para nós, né? Quem me ajuda aqui? Quem corrobora que eu estou colocando? Né? É algo horroroso, né? Enfim, vamos lá. 15%. Estima-se que no Brasil cerca de 40 milhões de pessoas possuam deficiência. 40 milhões. Olha só a importância do tema. Portanto, física, segmentos corpóreos. A outra, mental, que eu percebi que a doutrina ou a literatura médica não gosta dessa expressão. Por quê? Porque mental tem a ver com os problemas que atacam o cérebro, que é um órgão que fica dentro de uma caixa craniana. E não seria, segundo essa linha de pensamento, apropriado designar como mental. Seria apropriado designar como intelectual. Mental atinge o órgão, quando na verdade essa ineficiência, né,
ela não vem do mau funcionamento do órgão, mas também da percepção, da questão sensorial. Né? E assim, muitos entendem que deveria ser chamada como intelectual. Mas a lei faz essa diferenciação. Então vamos procurar elucidar. A mente, ela traz deficiência quanto à concepção e criação. E o intelecto, quanto ao desenvolvimento cognitivo. Vamos lá, qual a diferença? No conhecimento cognitivo, nós falamos das impressões do sentido. Habilidades sociais e assim por diante. Por fim, a sensorial, que tem a ver justamente com o quê? Com os 5 sentidos. Visão, audição, tato, olfato e paladar. Os clássicos, visão e audição. A incapacidade tem a ver com a utilização ou a inutilização plena e não parcial. Bom, eu acho que já avançamos de alguma forma, né? Pudemos identificar que pessoa com deficiência é aquela que tem alguma perda ou anormalidade em face de um padrão, que atinge sua estrutura ou função de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Certo? Mas apesar disso, ainda não enquadramos propriamente no texto legal. Porque o texto legal traz outras considerações, não somente essas. Vamos estudar. Vejam só. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo. Pronto, trouxe algo novo. Aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Acabamos de ver. Os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir a sua participação plena e efetiva. Opa, situação nova. Na sociedade, em igualdade de condições. Opa, outra colocação nova. Com as demais pessoas. Assim, a questão jurídica difere da questão biológica ou médica, se preferirem. São conceitos diferentes para aplicações diferentes. Né? De modo que eu não vou alcançar a aposentadoria da pessoa com deficiência por ter calvície, por ser careca. Porque não me parece que seja um impedimento de longo prazo. Melhor pensando, eu acho que é. Mas não me obstrui a participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as outras pessoas. Concordam comigo? Eu já estava pensando em me aposentar, mas acho que vou ter que trabalhar mais. Mas nós, advogados, vamos trabalhar eternamente e depois da eternidade também. Não tenha dúvida. Né? Não tenha dúvida. Vocês sabem que um advogado previdencialista faleceu e foi ter uma entrevista com São Pedro. Quem contou essa passagem, e eu me autorizo a contar, foi o Dr. Durso, né? Só que eu fiz uma adaptação, tá bom? Então me autorizo a contar, porque é em relação a advogado, né? Então me autorizo a... E foi ter lá uma entrevista com São Pedro e disse assim para São Pedro: mas São Pedro, eu fiz tantas bondades, continuo fazendo. Olha aquele fulano lá embaixo, ó, eu consegui aposentadoria para ele, disseram que ele não tinha direito, né? Aquele lá, ele foi lá na agência, disseram que ele tinha perdido a condição de segurado, mas eu arguí direito adquirido, consegui a pensão, conseguia o benefício para ele. Ó, ela foi demitida por justa causa. Ela foi demitida sem justa causa, estava grávida, e disseram que ela não tinha direito, só teria direito se fosse por justa causa. Olha que absurdo, eu consegui reverter isso, tal. São Pedro falou: meu filho, vou dar um plá com Deus. E foi falar com Deus, explicou para Deus a situação. Então Deus falou: é muito justo, deixa ele voltar, né? Realmente trata-se de advogado previdencialista, só pode ser do bem. Deixa ele voltar. E voltou. Né? E voltou, e quando São Pedro foi falar com Deus, Deus falou: nossa, São Pedro, milhares e milhares de anos, você nunca veio aqui falar comigo, agora você veio. Foi por causa do advogado previdencialista. Então, mais uma razão para deixá-lo voltar. Deixa ele voltar, volta lá e fala para ele que ele vai voltar para a terra. E voltou para a terra, tal, não sei o que. De repente bate a porta da sala de Deus,
E quem é? São Pedro. São Pedro, milhares e milhares e milhares de anos você não vem me visitar e hoje, em 5 minutos, a segunda vez que você vem? Qual é o motivo? Sabe aquele advogado previdencialista? Sei. Pois é, milhares e milhares de anos. Ele falou que eu já tenho o direito de me aposentar. Eu quero a minha aposentadoria. Né? É mais ou menos isso aí. Precisamos interpretar o texto de lei. Então, vamos lá. Impedimentos de longo prazo. Bom, já sabemos que deficiência é a perda da normalidade. E o que seria impedimentos de longo prazo? Impedimentos. Impedimentos. Obstáculos, interrupções, não permissão, inadmissão. Impedimento é inadmissão. Como não tem mulher grávida, também não tem impedimento pela metade. Como não tem gravidez pela metade, também não tem impedimento pela metade. E aí vem forte a prova pericial, que é o que mais eu temo. É o que mais eu temo. Né? De todo modo, vamos avançar. Impedimento do quê? A lei não se refere. Impedimento do quê? Segurem, eu vou voltar. Longo prazo. O que é prazo? Espaço de tempo, período. Longo. Bom, longo se opõe à ideia de curto. Se opõe à ideia de curto. Mas também não é permanente. Porque a lei não se refere à definitividade. Ela se refere a longo prazo. Também não é permanente. De todo modo, não admite recuperação por esse prazo estabelecido. E também não é remoto. Precisamos encontrar um meio termo. Obstruir a sua participação. Obstruir, impedir, novamente, é uma redundância. Participação plena, ou seja, completa, e efetiva, ou seja, real. Portanto, plena, completa, efetiva e real. Participação plena e real em quê? Na vida social, na prática dos atos civis. Não tem a ver exclusivamente com trabalho, com subsistência, não necessariamente. Não necessariamente. E por fim, o que me parece o mais importante a ser destacado, em igualdade de condições. Aqui é o que certamente vai resultar na diferenciação. Talvez o Fonteles esteja em igualdade de condições com uma pessoa que não tenha deficiência, inclusive para correr, como Pistorius chegou a fazer, inclusive para ser atleta. Talvez aquela moça que eu li o bilhete não tenha a menor condição de exercer uma atividade em igualdade de condições, com qualquer outra pessoa que vá exercer a mesma atividade. Não é isso? Enfim, o caso específico é importante. Albinismo, calvície, não me parece que afaste essa igualdade de condição. Não me parece, dependendo. O albino tem grande dificuldade de visão, não é isso? Me parece. O portador do vírus HIV, talvez ele tenha uma diferenciação, não está em igual condição. Por quê? Porque ele sabe que tem uma doença fatal. E aquele que tem neoplasia? Da mesma forma. Portanto, se ele tem essa patologia, será que ele vai ter o mesmo tempo de vida de uma pessoa no padrão? Não. E por conseguinte, como eu devo aplicar um fator previdenciário para ele, que irá reduzir seu tempo para a contagem para a concessão do benefício, para o valor do benefício. Não se pode, portanto, aqueles que tenham doenças fatais, doenças que vão levar reconhecidamente a um tempo de vida menor, aplicar um fator previdenciário que vai calcular de acordo com uma expectativa de vida padrão. Olha só que maravilhoso. Está com neoplasia, é portador do vírus HIV, vai se aposentar, que retire o cálculo do fator previdenciário se ele reduzir a média. Se reduzir a média. Que parcial, Se aumentar pode deixar claro, é lei de proteção social. É para isso que existe a lei. Para dar a devida cobertura social, para proteger. O Estado somos nós. Aliás, regime contributivo,
Não é isso? Se há déficit é porque está sendo mal administrado, porque receita tem. É essa a colocação que se faz. Mas e aquele vereador recém-possado lá na Inglaterra, que tem síndrome de Down? Será que ele teria direito a se aposentar? Ele tem a deficiência. E aquele ator mirim, aqui tem um ator aqui, não tem, Sara? Você se lembra? Eu não lembro o nome dele. Um ator aqui global, menino que interpreta de forma fantástica, fez recentemente uma novela, se destacou bastante. Como chama? Flávio Silvino, olha só. Será que ele está em igualdade de condições ou não? É isso que se propõe. Eu acho que essas últimas palavras do conceito que a gente extrai do artigo 2º da lei é que vai, de alguma forma, impor ou não o direito à aposentadoria da pessoa com deficiência. E aí, pessoal, há precedentes, viu? A lei é nova, mas temos muitos precedentes. Por quê? Porque temos a lei orgânica da assistência social, o benefício assistencial, LOAS, né? o apelidado LOAS, que é um benefício devido a quem tem deficiência, a pessoa com deficiência. E aí eu separei duas decisões recentes para fazer uma leitura. Uma delas, que é essa daqui, com muito dissabor, com muita angústia. E talvez seja aqui o que melhor espelha o que é o judiciário nesse país. E ele não está aqui, mas é o que me leva a brigar todos os dias com o professor Rodrigo da Cunha Lima Freire. Vocês conhecem o professor Rodrigo? Fantástico processualista. Né? Eu brigo com ele até pelo Facebook. Porque eu digo para ele que processo não pode ser fim. Processo é só instrumento, é meio, né? Principalmente em relação à matéria processual, matéria de caráter social, como é o direito previdenciário. E discutimos recentemente se, na vigência de tutela antecipada, uma vez cassada, se deveria devolver ou não o que recebeu de benefício previdenciário. Eu insisto em dizer que não deve devolver, porque é direito à vida, é alimentar. E ele insiste em dizer que deve devolver, porque cassada a medida, né? É uma visão processualista. Vou ler aqui rapidamente. O requerente tem anos de idade e apresenta cegueira no olho esquerdo. Tem o nome técnico aqui, eu vou me permitir não ler. Desde o nascimento e elevado astigmatismo no olho direito, com acuidade visual de 0,5%, correspondente a 84,5% da visão normal, já com correção, segundo a escala de Swellen. Embora o perito judicial tenha atestado que o menor com visão monocular poderá aprender a ler e andar só, e que não estará impedido de exercer profissões em geral para as quais a visão monocular não seja um impeditivo, entendeu a sentenciante juíza federal, vou falar o nome dela, Luísa Ferreira Lima, faço já uma homenagem, em bela decisão, que o menor seria, conforme o mesmo laudo pericial, teria maior dificuldade de participação social, tanto pelo aspecto objetivo de sua deficiência, como pela assimetria de sua face, mais perceptível em razão do olho esquerdo mencionado. Porém, vejam só, e aqui é a conclusão que eu quero destacar, porém, concorde-se ou não com o julgamento da turma recursal do Ceará, que entendeu por prestigiar o laudo, ao contrário desse relator, né, foi indeferido o benefício assistencial e o recurso não pôde ser conhecido porque trata de matéria processual. Isso não se faz justiça, não é assim que se faz justiça. Vejam só que interessante, o relator aqui reconheceu que a decisão foi equivocada, mas disse, não posso fazer nada, porque trata de matéria processual, né? Questão do laudo, questão fática, melhor dizendo, e não comporta nessa instância revisão. É colocar o processo na frente do interesse maior, que é o interesse à vida. Diário Oficial da União, dia 28 de junho de 2013. Portanto, mais do que recente. Vou fazer uma outra leitura, olha só que interessante.
Também, Diário Oficial da União, dia 23 de abril de 2013. São decisões da Turma Nacional de Uniformização do Juizado. Resta assente que este conceito de capacidade para a vida independente não está adstrito apenas às atividades do dia a dia, vez que não se exige que o interessado esteja em estado vegetativo. Maravilhoso. Esse já admitiu. Olha só. Né? E como vai uniformizar? Ele está dizendo o seguinte: não precisa que esteja em estado vegetativo. Aliás, e eu vou dizer para vocês todos, o que há de mais moderno, importante, vigoroso na atualidade é que a avaliação da deficiência ou da incapacidade, porque aqui é da incapacidade e também da deficiência porque é o LOAS, ela não pode estar restrita a uma avaliação única, introspectiva, objetiva, mas deve ganhar outros ares, como, por exemplo, verificar a idade da pessoa, o analfabetismo da pessoa, se ela não tem qualificação profissional, ou, vejam só, se tem uma única qualificação profissional. Não se pode exigir que o motorista de ônibus faça uma atribuição administrativa, ou que vá cursar algum outro, ou se formar em alguma outra profissão, algum curso técnico. Não se pode exigir dessa pessoa isso. Né? Ou seja, tratamos de inclusão social, de condições sociais. Assim, tudo leva a esse conceito maior. A pessoa com deficiência que terá direito a se aposentar é aquela que merece da parte do Estado o reconhecimento da sua necessidade em inclusão social, que não é apenas o aspecto físico, não é? Mental, intelectual ou sensorial. Não somente. Não isoladamente. E isso que me parece deve permanecer. Bom, e outra circunstância que nos aflige, já vou falar das espécies. Qual seria, portanto, a separação entre a aposentadoria da pessoa com deficiência e aquela que se encontra em situação total e permanente incapaz? Bom, primeira colocação. No caso da pessoa com deficiência, ele pode trabalhar. No caso da pessoa incapacitada, que leva a aposentadoria por invalidez, ele não pode trabalhar. Embora já tenhamos situações, julgados que permitam, mas fica assim esse registro. No caso da pessoa com deficiência, deve, se favorável, aplicar o fator previdenciário. Isso vai trazer por benefício para muita gente alguns bons trocos, né? Para aquele aposentado por invalidez, nunca se aplicará o fator previdenciário. Para o aposentado por invalidez, existe a possibilidade de uma parcela aditiva, chamada grande invalidez, de 25%. Se aplicaria também da pessoa com deficiência? Qual é a finalidade dessa parcela? A necessidade de acompanhamento de uma pessoa permanentemente. Será que o deficiente também teria necessidade de acompanhamento de uma pessoa? Se tiver, poderíamos aplicar analogicamente? Penso que sim. Penso que sim. Isso certamente merecerá um pronunciamento do judiciário, né? Até constituir jurisprudência, nós vamos levar aí alguns meses, não é isso? Né? É mais ou menos o que demora uma decisão judicial, alguns meses. Né? 10 anos e alguns meses. Né? Enfim, não podemos aguardar. Né? Eles não dizem para nós que eles só julgam o que nós pedimos? Então vamos pedir. Estamos pedindo alguma coisa fora do comum, alguma bobagem, alguma aventura, alguma estupidez da nossa parte? Ou porque queremos ganhar dinheiro? Porque é um comércio jurídico? Não, é porque de fato é interpretação razoável. É uma interpretação, é técnica de interpretação. No caso da pessoa com deficiência, esse tempo de trabalho em que ele não tinha situação, pode ser convertido na aposentadoria por invalidez, não pode. Nós já vamos ver a conversão. Né? Num é de longo prazo, o outro é permanente. Num há supostamente garantia de emprego, no outro só se decorrer de acidente do trabalho. Né? Se insere-se nesse conceito, ou de causa traumática, doença do trabalho ou doença ocupacional, inclusive in itinere. Certo?
Vamos lá. E as espécies que a lei trouxe são as seguintes. Pode se aposentar nessa circunstância aos 25 anos de tempo de contribuição. Aí eu respondo a pergunta do colega. Precisa contribuir, necessariamente. Se homem e 20 anos se mulher. Vale lembrar que a aposentadoria por tempo de contribuição fora desses padrões seja 30 anos para a mulher e 35 para o homem. No caso do segurado com deficiência grave. O que é deficiência grave? Bom, é algo que talvez mereça uma atenção no caso da regulamentação. Por hora não temos a regulamentação. De todo modo, podemos buscar já na legislação existente, em outras situações que se referem também à pessoa com deficiência, o seguinte: é uma deformidade permanente. Causa repulsa, inibição. Sujeita a pessoa a uma órtese ou uma prótese. Quando eu falo que causa repulsa, inibição, estou dizendo que essa pessoa se isola do mundo, da sociedade, do convívio familiar, do convívio social, né? E, portanto, se enquadra nesse conceito. Certo? Então, grave seria isso. Também pode ser perda ou inutilização de membro, sentido ou função, de forma permanente. Essa, portanto, é uma possibilidade. Aos 25 anos se homem, 20 se mulher, se a deficiência for grave. Quem vai definir? Insisto com vocês, a prova é pericial. Não vejo outra possibilidade. Segunda espécie, aos 29 anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 se mulher, no caso de deficiência moderada. Como eu posso definir o moderado aqui? Debilidade de membro, sentido, função, diferente de perda. É apenas uma debilidade, não é, portanto, acentuada. Também se enquadra no conceito moderada aquela situação que leva à iminência de morte. A iminência de morte. Isso, inclusive, pessoal, nós encontramos na legislação penal. Vocês sabem disso, né? Essa graduação. Terceira espécie. Aos 33 anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 se mulher, no caso de deficiência leve. E aí foi uma dificuldade, Sara, para definir o que seria leve. Cheguei à conclusão. É aquilo que não é grave nem moderado. E ponto final. Não me perguntem sobre isso, por gentileza, não é? Obrigado. Provavelmente nós vamos ter muitas discussões a esse respeito que estarão baseadas na literatura médica. Não tem como ser diferente, não é verdade? De todo modo, para nós juristas, a concepção não pode ser só essa. Deve vir acompanhada da questão da inclusão social, né? Dos aspectos da vida social. Insisto com vocês. E a última espécie, que se diferencia das demais, aos 60 anos de idade se homem e 55 se mulher, independentemente de grau de deficiência, desde que cumprido um tempo mínimo de contribuição de 15 anos e comprovada deficiência em igual período. E comprovada deficiência em igual período. Que é, portanto, estabelecer uma carência, 15 anos. Não é? São essas, portanto, as espécies. E aí vem algumas questões que eu gostaria de antecipar. Eu posso trocar o benefício? Eu já me aposentei por idade, tinha 15 anos, 65 homem, 60 mulher, né? E não aplicou o fator previdenciário, porque lá atrás não valia a pena. Eu posso trocar esse benefício? Eu tinha a deficiência, estou enquadrado nos termos da lei. Posso trocar aquela aposentadoria por idade que eu recebi anos atrás por essa nova, aplicando o fator previdenciário, admitindo a minha maioridade agora, né?
e talvez até tempo de contribuição, conforme o caso concreto, de modo que esse fator previdenciário passa a ser mais interessante, ou passa a ser interessante, não foi outrora. Posso trocar esse benefício? Pessoal, estou esperando porque já me consultaram hoje. Olha só a Sara. O que seria, doutora? Uma desaposentação da pessoa com deficiência. Olha só que bacana, uma colocação, né? O título, na verdade, Sara, chame o que quiser chamar, né? Já tem gente falando em despensão, né? Isso. O título não é importante, mas seria da mesma natureza, uma renúncia a um benefício em prol de um melhor. Né? Alguém vai dizer, mas o benefício é renunciável. É renunciável, até porque é um princípio, né? Desde que eu possa ter um amparo que me dê melhores condições. Então, estou absolutamente confortável nesse ponto de que eu posso renunciar àquele em prol desse. Se é assim, pessoal, e como eu brinco, né, Sara? Você já me ouviu falar isso umas 30 vezes lá em sala de aula. Como eu brinco, se é assim, pessoal, não se esqueçam, alguém no seu círculo de amizade, na sua família, estará nessa situação. Não tenham dúvida. Não tenham dúvida. São 40 milhões de pessoas no Brasil. E como eu disse, e eu brinco muito, né? É só pra gente quebrar um pouco o gelo. Cartãozinho na mão, né? Nascimento, batizado, aniversário, casamento, né? E até no velório. Que certamente vocês vão encontrar uma pessoa nessa circunstância, nessa possibilidade. Se não da troca do benefício, na obtenção do benefício da aposentadoria, né? Até porque, muitas vezes, essa moça que escreveu esse bilhete, que vocês viram, ninguém diz que ela tem a deficiência auditiva. Ninguém diz, absolutamente ninguém. Você só vai perceber quando você conversa com ela de costas. Porque ela faz uma leitura labial perfeita. Além de usar um aparelho, que não dá 100%, não dá perfeição na capacidade auditiva, né? Mas só vai perceber quando você está distante dela. Né? Agora, isso lhe retira o direito de uma aposentadoria nessas circunstâncias? Pessoal, ela me perguntou isso hoje à tarde, eu preciso responder amanhã de manhã. Sim ou não? Sim ou não? Depende do quê? Me ajuda, Sara. Isso lhe retira o direito à aposentadoria? Porque ela tem uma vida, em que a prática dos atos civis não estão prejudicados. Em termos, hein? Em termos. Eu acabei de falar, se você conversar com ela sem ela poder fazer a leitura labial, complica toda a vida dela. Isso, Sara, porque na verdade ali fala em igualdade de condições. Ela tem igualdade de condições em relação ao nosso? Não, absolutamente não. E ponto final, e não se discute isso, e qualquer juiz que duvidar merece uma correção parcial. E a participação não é plena e efetiva, né? Mas aí comporta divagações, porque é uma questão fática. De todo modo, em igualdade de condições ela não terá, porque ela precisa de alguma circunstância, ela precisa fazer a leitura labial. Se não faz, ela não está. Né? Então isso a difere de nós. E assim com todos os outros. Pois não. Pode ser. É fantástica a sua colocação. E você sabe que já começam a surgir decisões determinando o seguinte: se o INSS não tiver aparelhado para habilitar ou reabilitar as pessoas, tem que conceder aposentadoria por invalidez. Eu diria, se o INSS não estiver aparelhado para reabilitar as pessoas, não tenha dúvida, tem que conceder a aposentadoria da pessoa com deficiência. Vamos pedir, com certeza, não tenha dúvida. A diferença prática entre uma e outra? Vamos lá, vamos ver. Qual a diferença prática? Bom, data do início do benefício. Isso precisa de regulamentação. Eu diria que de tudo é o que mais nos aflige a falta de regulamentação. Né? Eu diria para vocês, a data do início do benefício é a data em que se verificam as condições da deficiência.
possivelmente vai surgir algo parecido com isso aqui, desde que requerida em 90 dias. Se não, será a data do requerimento. Então, fiquem atentos, porque imaginando que possa a regulamentação determinar que é a data do requerimento, 9 de novembro, todo mundo lá no INSS, vamos lá bater um papo, todos nós juntos. Né? Então, essa é uma circunstância. Já vou responder a sua pergunta. Porque, na verdade, qual é o seu nome? Na verdade, Rafael, na verdade, e eu corro um risco de falar algo monstruoso, mas na verdade o que importa é a grana no bolso. E por que algo monstruoso? Porque o dinheiro não traz felicidade, como eu acabei de colocar. Outras circunstâncias trazem conforto, felicidade, atenção, enfim, as pessoas, não só o dinheiro. Mas nós temos que admitir, né, Rafael, eu, você, não sei quem mais, que dinheiro é um caminho importante para você chegar a esse ponto de conforto. Né? Seja simplesmente colocar uma barra no banheiro para você poder tomar banho apoiado nela. Não é isso? Não é? Mas há conceitos filosóficos. Vamos lá. Vamos falar da grana, de qualquer forma. Né? A aposentadoria da pessoa com deficiência consistirá numa renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício para as modalidades não vinculadas à idade. Somente para essas modalidades não vinculadas à idade. Não é? Que são aquelas que nós vimos. As 3 primeiras. Quanto à modalidade e idade, será de 70% mais 1% por grupo de 12 contribuições, até o máximo de 30%. Bom, como é a aposentadoria por idade? 70% mais 1%. Como é a aposentadoria, Rafael? Por invalidez? 100%. Aí você tem uma diferenciação. Talvez a aposentadoria da pessoa com deficiência, o valor seja menor do que a por invalidez. Haveria a possibilidade de enquadrá-la como invalidez? Talvez sim, nós podemos admitir que sim. Né? Aí seria vantajoso. Por outro lado, Rafael, e todos vocês, a aposentadoria por invalidez não se aplica ao fator previdenciário. Na aposentadoria do deficiente, se aplica. Conforme for, vai ser mais vantajoso aplicar o fator previdenciário. Né? Aí precisaria explicar exatamente o que é o fator previdenciário. Mas é mais ou menos uma relação. Quanto mais jovem, menor o valor do benefício, fator reduz. Por quê? Porque eu vou receber mais tempo o benefício. Quanto mais idoso, maior o valor do benefício. Fator previdenciário passa a ser positivo. Por quê? Porque supostamente eu vou receber menos tempo esse benefício. Aí o fator idade e tempo de contribuição são importantes para saber se o fator é interessante ou não. Se vocês imaginarem que a aposentadoria da pessoa com deficiência começou só agora, está represado o direito a esse benefício. Então nós vamos encontrar muita gente idosa nessa circunstância que não se aposentou por idade, não se aposentou por invalidez, enfim. Perceberam isso? Gente que trabalhou 10 anos, se acidentou, parou de trabalhar, tem a deficiência e não recebe nenhum benefício. Isso nós vamos encontrar, com certeza. E mesmo gente que não tem informação, que poderia talvez ter se aposentado por invalidez e não teve informação, ou que moveu uma ação e o perito diz, olha, ela realmente tem o mal, ela realmente está incapacitada, mas não é permanentemente, né? Como desse menino aqui que eu li a ementa. Né? A visão monocular vai permitir que ele trabalhe, né? Ora, é só uma presunção, e esse perdeu a ação, transitou julgado, a ação rescisória já era. E aí? Abriu uma porta imensa para essa população. Maravilhoso, pessoal, maravilhoso, maravilhoso. Vamos lá, renda mensal, 100%, 70% mais 1%, certo? Nessa circunstância ainda, vamos lá. Carência já falei para vocês, né? Só existe a carência para aquela aposentadoria por idade. E agora, o grande avanço que o Gilson propôs, ele veio talvez até atrás dessa informação. Né? O grande avanço é a possibilidade da conversão do tempo de trabalho. Como assim? Conversão. Se eu tenho uma deficiência enquadrada como grave e depois passa a ser moderada, eu posso converter esse tempo do grave para moderada. Da moderada para o leve para grave e assim por diante. Eu trabalho com essa circunstância. Se eu trabalhei
e não tinha deficiência, passei a ter a deficiência, eu faço essa conversão. Como assim? Vamos lá. Eu trabalhei 10 anos. Trabalhei 10 anos e passei a ter uma deficiência. Uma deficiência considerada moderada. Posso me aposentar? Posso. Qual circunstância? Eu preciso de quantos anos para me aposentar, pessoal? 29. Eu não tenho 29, só tenho 10. Será que eu vou ter que ir mais 19 anos? Não. Eu vou pegar esses 10 anos e vou aproveitar para fins da aposentadoria da pessoa com deficiência. Eu não perco esses 10 anos. Eu não deixo de lado esses 10 anos. Porque senão eu precisaria de 29 e já trabalhei 10. Seriam 39. Não, até mesmo não faz sentido. Poderia me aposentar com 35. Não é? Então, a lei permite que eu faça uma conversão. 10 anos, moderada, homem, eu aplico 0,83. Para todos os fins, esses 10 anos passam a ser exatamente 8,3. 8 anos e fração de ano, 3. 3, o ano tem 12 meses, 4 meses. Portanto, esses 10 anos eu posso aproveitar para a aposentadoria da pessoa com deficiência, como sendo 8 anos e 4 meses. É uma forma de reconhecer esse tempo de trabalho, né? Isso é importante. Entenderam? Assim, se eu partisse do pressuposto que eu não aproveitaria, eu precisaria de 39 anos para me aposentar. 10 que eu trabalhei em situação que não havia deficiência e 29 da deficiência. Com essa conversão, eu vou precisar, pessoal, exatamente 18 anos e 4 meses. A diferença, né? Se eu não estou enganado no cálculo. Ou seja, menos tempo se eu partir do pressuposto que eu tenho aqueles 10 anos já. No tempo total de trabalho, com ou sem a deficiência, seria, portanto, alcançado em 29 anos, aproveitando aqueles 10 anos normais. Esse é o grande avanço. Entendeu, Gilson? Fez as suas contas? Fez? Explica para nós então, Gilson, porque eu fiquei uma semana estudando aqui. Isso aqui, viu? Coisa complicada. Né? Mas isso aqui também, pessoal, vai ter regulamentação. De todo modo, eu diria para vocês, não há outra possibilidade de interpretar. É isso que eu passei para vocês. Né? Mas vamos esperar a regulamentação que certamente vai falar sobre isso. Olha, e níveis distintos de deficiência também. Eu posso fazer essa conversão. Em outras palavras, eu nunca vou perder, nunca perco o tempo de trabalho, seja numa condição de deficiência diferente da atual, daquela data que eu vou requerer o benefício, seja do tempo que eu não tinha deficiência. Eu sempre vou aproveitar esse tempo de trabalho. A Convenção, inclusive OIT número 159, estabelece exatamente isso. Né? Cada país membro formulará, aplicará e periodicamente revisará a política nacional sobre reabilitação profissional e emprego de pessoas deficientes. Está na Convenção Internacional que foi ratificada. Então, não podemos duvidar. Não é isso? Aqui a lei de cotas que vocês se referiram, né? Trouxe só para a gente espelhar. E devemos interpretar com esse novo benefício previdenciário. Fica aqui, de todo modo, um aprendizado que a pessoa com deficiência não será necessariamente uma pessoa fracassada, não será necessariamente uma pessoa derrotada, não será necessariamente uma pessoa deprimida. Mas também não se pode dizer que uma pessoa com deficiência venha ter pleno sucesso, plena satisfação em viver. E para justamente contrapor o atleta, eu trouxe um bilhete de uma cliente que, quando resolveu buscar seus direitos, quando resolveu definitivamente manifestar aquilo que ela considerou algo grave feito contra a sua pessoa, escreveu singelamente, e eu simplesmente escaneei, e quero que vocês saibam que eu tenho autorização de apresentar isso para vocês. Não vou dizer de quem é, embora tenha convidado até para estar aqui hoje, e não vou dizer em que empresa isso aconteceu, embora vocês conheçam a empresa. Vamos lá. Vou ler para vocês. Sofri muito por ser deficiente. Muitos colegas riam de mim. Meu chefe tirou o direito de usar um telefone digital, que era meu único pedido. Vale lembrar, é uma pessoa com deficiência auditiva.
que era meu único pedido, pois o digital permite aumento de volume. E o meu chefe, mas ele me deu um telefone analógico, bem velho e ruim de ligação, com muitos ruídos. Eu estou rindo porque é para rir, para não chorar, não é verdade? Não é? Mas nós encontramos pessoas dessa estirpe ainda. De modo que eu diria para vocês, independentemente da possibilidade de ser feliz, e todos nós buscamos o caminho da felicidade, em qualquer condição que se apresente, né? Independentemente das pessoas terem essa oportunidade, devemos avaliar, devemos considerar que outras talvez não consigam o mesmo caminho, tenham dificuldades. Portanto, eu quero deixar bem claro que a razão da existência dessa norma é justamente essa, é cumprir o preceito constitucional que determina que todos têm direito a uma vida feliz, uma vida com dignidade, bem-estar social, primado do trabalho, justiça social. É, sem sombra de dúvida, uma conquista, um avanço no ordenamento jurídico, um avanço nas relações sociais do país. Essa é a minha primeira colocação, certo? Bom, e o que trouxe esse avanço? Justamente a Lei Complementar número 142. A Lei Complementar número 142, que instituiu a aposentadoria da pessoa com deficiência. Ela foi publicada no dia 9 de maio passado, mas só terá aplicabilidade efetiva, porque está em período de vacância, em novembro, em 9 de novembro próximo. E por que nós estamos aqui reunidos para falar sobre uma lei que ainda está num período de vacância, que ainda necessita de regulamentação? Simplesmente porque a lei reconhece a existência da deficiência para fins de concessão desse benefício ocorrida antes mesmo da sua vigência. A lei reconhece justamente que é possível contar esse tempo anterior, admite, portanto, essa existência da deficiência para fins de concessão de aposentadoria. Desde quando, me perguntam? Desde a sua vigência, desde a sua eficácia, que vai ocorrer agora. E nós estamos ocupando, está cheio, então somente o ano que vem, em março, vocês vão ter a oportunidade de participar desse curso. Eu certamente espero revê-los, tá bom? Vamos lá. Eu não sei quem colocou esse slide aqui. Que estranho, alguém sabotou os meus slides. Não sei se todos conseguem ler o enunciado, mas está escrito lá embaixo: agradeço a Deus por deficiência, diz medalhista. Eu vou ler um trecho da reportagem, que é o seguinte: eu jogava bola, corria, andava de bicicleta, pulava muro e corria atrás de pipa. Na escola, sempre brinquei com os meus colegas. Voltava para casa todo sujo. Tive uma vida normal. O relato exemplifica com perfeição o comportamento de Alain Fonteles, um dos principais nomes do esporte paralímpico brasileiro. Longe da consideração ou da afetação pelos obstáculos superados, o paraense não transforma a deficiência em assunto. Diz ele: eu agradeço a Deus pelo que aconteceu comigo. Se não tivesse acontecido, não seria atleta, não seria reconhecido e não estaria aqui hoje. Matéria publicada no site UOL no dia 1º de agosto de 2013. Vejam só, é para se refletir. Será que o legislador, de fato, aprimorou a legislação? Será que se criou uma conquista necessária a essas pessoas com deficiência? É essa a colocação. Ou será que a intenção foi eleitoreira? Ou será que não cabia avanço nessa matéria, uma vez que encontramos na legislação a aposentadoria por invalidez? Qual é a diferença de uma e outra? Qual é o limite, a fronteira? O que 9 de novembro? De modo, e eu destaco aqui para todos, de modo que eu gostaria de ver as filas das agências do INSS lotadas de pessoas
requerendo as suas aposentadorias, porque isso será possível. E quanto mais nós divulgarmos, melhor, porque é uma lei que traz um avanço imenso para a sociedade, né? Uma sociedade tão pobre de informação. E é esse o papel que nós estamos cumprindo aqui hoje. Cada um de vocês, eu quero que vocês vão embora com essa responsabilidade de divulgar isso, porque é fundamental para uma sociedade que busca o caminho da justiça, da democracia, né, com muita dificuldade. Assim, o artigo 6º da lei, parágrafo 1º, determina que a existência da deficiência anterior à data da vigência da lei deverá ser certificada, inclusive quanto ao grau, por ocasião da primeira avaliação, sendo obrigatória a fixação da data provável do início da deficiência. Está reconhecendo o fato ocorrido antes da sua vigência. Talvez não seria o caso de emprestar efeito retroativo, mas apenas de reconhecer os fatos anteriores à vigência para um evento que se estabelece na data da vigência da lei. Não se fala, portanto, em retroatividade da lei, o que poderia ser impeditivo à obtenção do benefício. Curiosamente, o parágrafo 2º determina que a prova não pode ser eminentemente testemunhal. Parece-nos, de todo modo, que o dispositivo nem seria tão necessário, porque, evidentemente, temos aqui uma prova que merece perícia. Merece estabelecer as condições fáticas de forma técnica, né? Médica, biológica, ou seja, não apenas juridicamente. Portanto, a perícia vai se impor nesses casos. Até porque a lei exige que se estabeleça o grau de deficiência. O grau de deficiência. Feitas essas considerações, eu também gostaria de fazer um meia-culpa. Vamos falar sobre um tema recém-instituído no mundo jurídico e que, por força disso, surgiu a possibilidade de a gente estar debatendo e gerando alguns conceitos, algumas definições, se é que isso não vai depender de um pronunciamento jurisprudencial, né? Como todo no nosso país. Como estamos em um grupo muito qualificado, com certeza, e em menor número, eu sugiro que a gente possa fazer um debate ou intervenções ou colocações durante a minha apresentação, quebrando um pouquinho o protocolo de uma conferência, né? Mas eu acho que passa a ser oportuno, já que verdadeiramente aqueles que estão aqui estão interessados no assunto, não é verdade? Bom, então vamos lá. A minha apresentação já foi feita, como sempre eu trouxe um livro para sortear para os participantes, o Advocacia Previdenciária, né? E vamos fazer esse sorteio ao final, não me deixem esquecer, por favor, tá bom? Vamos lá. Parte desse material vai estar disponível no meu site, o www.adilsonsanches.adv.br. Vou disponibilizá-lo somente amanhã, justamente porque se trata de um grupo seleto e eu não vou deixar aberta essa possibilidade para aqueles que não participaram do nosso encontro. Então amanhã eu vou estar deixando esse material disponível para vocês, tá bom? E eu queria também anunciar para vocês o nosso curso lá de Advocacia Previdenciária na ESA, que completou esse semestre 10 anos. São 10 anos lecionando sobre o tema, e eu queria anunciar para vocês, mas essa é a boa notícia. A má notícia é que as inscrições se encerraram e o auditório